A biologia é a ciência que estuda a vida em todas as suas formas, desde os organismos microscópicos até os maiores seres vivos do planeta. Seu objetivo é compreender como a vida surgiu, como os organismos funcionam, como interagem entre si e com o ambiente e como evoluíram ao longo de bilhões de anos. O conhecimento biológico está presente na medicina, na agricultura, na preservação ambiental, na biotecnologia e em praticamente todas as áreas relacionadas à sobrevivência e à qualidade de vida da humanidade. O estudo da biologia também permite entender a posição do ser humano na natureza, revelando que todas as espécies compartilham uma história evolutiva comum. Os seres vivos apresentam características que os diferenciam da matéria sem vida. Todos são formados por células, consideradas as unidades fundamentais da vida. Possuem metabolismo, isto é, realizam reações químicas que obtêm e utilizam energia. São capazes de crescer, desenvolver-se, reproduzir-se, responder a estímulos do ambiente e manter o equilíbrio interno, conhecido como homeostase. Outra característica importante é a presença de material genético, responsável por armazenar e transmitir as informações hereditárias às gerações seguintes. Além disso, os seres vivos apresentam capacidade de adaptação e evolução, modificando-se ao longo do tempo em resposta às mudanças ambientais. A origem da vida é uma das questões mais fascinantes da ciência. Durante muitos séculos acreditou-se que os seres vivos surgiam espontaneamente a partir da matéria sem vida. Essa ideia recebeu o nome de geração espontânea ou abiogênese. Segundo essa hipótese, vermes poderiam surgir da carne em decomposição, insetos apareceriam do lixo e pequenos animais nasceriam diretamente do barro ou da lama. Essa explicação começou a ser questionada por diversos pesquisadores. Experimentos realizados ao longo dos séculos mostraram que a vida não surgia espontaneamente. O médico italiano Francesco Redi demonstrou que as larvas encontradas na carne provinham de ovos depositados por moscas. Mais tarde, cientistas como Lazzaro Spallanzani, finalmente, Louis Pasteur realizaram experimentos que comprovaram definitivamente que os micro-organismos surgem apenas a partir de outros micro-organismos já existentes. Essa ideia ficou conhecida como biogênese, estabelecendo que toda vida provém de vida pré-existente. Entretanto, a biogênese explica apenas como a vida se perpetua atualmente, não respondendo como surgiu o primeiro organismo vivo. Para isso foram propostas diferentes hipóteses científicas. Uma das mais aceitas afirma que, há bilhões de anos, a Terra apresentava condições muito diferentes das atuais. A atmosfera possuía poucos ou nenhum gás oxigênio livre, sendo composta principalmente por vapor de água, hidrogênio, metano e amônia. Descargas elétricas, radiação ultravioleta e intenso vulcanismo forneceram energia para que moléculas simples reagissem, originando moléculas orgânicas mais complexas. Essa hipótese foi fortalecida pelo experimento de Stanley Miller e Harold Urey, que reproduziram em laboratório condições semelhantes às da Terra primitiva. Eles conseguiram formar aminoácidos, moléculas essenciais para a construção das proteínas, demonstrando que compostos orgânicos podem surgir naturalmente a partir de substâncias simples. Após o aparecimento das primeiras moléculas orgânicas, elas passaram a interagir e formar estruturas cada vez mais complexas. Em algum momento surgiram moléculas capazes de armazenar informações e realizar cópias de si mesmas. Com o tempo, essas estruturas evoluíram para as primeiras células, dando início à história da vida. Também existem hipóteses sobre a evolução do metabolismo. A hipótese heterotrófica afirma que os primeiros seres vivos obtinham alimento consumindo moléculas orgânicas disponíveis no ambiente, pois ainda não possuíam capacidade de produzir seu próprio alimento. Como não havia oxigênio na atmosfera, seu metabolismo provavelmente era anaeróbio, obtendo pequenas quantidades de energia por processos semelhantes à fermentação. Posteriormente surgiu a hipótese autotrófica, segundo a qual alguns organismos desenvolveram a capacidade de produzir seu próprio alimento utilizando energia química ou luminosa. Os primeiros autotróficos provavelmente realizavam quimiossíntese. Mais tarde apareceram organismos capazes de realizar fotossíntese, utilizando a energia da luz solar para produzir matéria orgânica. Esse processo liberou oxigênio para a atmosfera, modificando profundamente o planeta e permitindo o surgimento da respiração aeróbia, muito mais eficiente na produção de energia. Os primeiros seres vivos eram extremamente simples,
semelhantes às atuais bactérias. Eram organismos unicelulares, sem núcleo organizado e sem organelas membranosas. Essas células são chamadas de procarióticas. Apesar de sua simplicidade estrutural, as bactérias apresentam enorme diversidade metabólica e ecológica, vivendo praticamente em todos os ambientes da Terra, desde fontes hidrotermais até regiões congeladas. Com o passar de milhões de anos surgiu um novo tipo celular, muito mais complexo, a célula eucariótica. Segundo a teoria da endossimbiose, algumas bactérias passaram a viver no interior de outras células, estabelecendo uma relação de benefício mútuo. Essas bactérias deram origem às mitocôndrias, e nas células vegetais e algas, aos cloroplastos. Esse processo aumentou a eficiência energética das células e possibilitou o aparecimento de organismos multicelulares cada vez mais complexos. Toda essa história ocorreu ao longo do tempo geológico, que divide a história da Terra em éons, eras, períodos e épocas. O planeta possui cerca de 4,5 bilhões de anos. As primeiras formas de vida surgiram há aproximadamente 3,5 a 3,8 bilhões de anos. Muito tempo depois apareceram os organismos multicelulares, seguidos pelos peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos e, finalmente, pela espécie humana, que representa apenas um instante muito recente na escala geológica. A química da vida estuda as substâncias que compõem os seres vivos e tornam possíveis todas as funções biológicas. Embora existam milhares de compostos diferentes, a maior parte da matéria viva é formada por água, sais minerais e moléculas orgânicas, como carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas. A água é a substância mais abundante nos organismos, podendo representar mais de 2/3 da massa corporal. Atua como solvente, participa das reações químicas, transporta nutrientes e resíduos, regula a temperatura corporal e mantém o funcionamento adequado das células. Suas propriedades físicas e químicas tornam possível praticamente toda a atividade biológica. Os sais minerais são substâncias inorgânicas indispensáveis ao funcionamento do organismo. O cálcio participa da formação dos ossos e da contração muscular. O fósforo integra os ossos, os ácidos nucleicos e moléculas responsáveis pelo armazenamento de energia. O ferro compõe a hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio. O sódio e o potássio participam da condução dos impulsos nervosos e do equilíbrio hídrico. O magnésio participa de diversas reações enzimáticas e da fotossíntese nas plantas. O iodo é essencial para a produção dos hormônios da glândula tireoide. As vitaminas são compostos orgânicos necessários em pequenas quantidades. Não fornecem energia, mas regulam inúmeras reações metabólicas. A deficiência ou o excesso de vitaminas pode causar diversas doenças. Muitas atuam como coenzimas, auxiliando o funcionamento das enzimas. Os carboidratos constituem a principal fonte de energia para a maioria dos seres vivos. Os monossacarídeos são os carboidratos mais simples, como glicose, frutose e galactose. Os disacarídeos resultam da união de dois monossacarídeos, como sacarose, lactose e maltose. Os polissacarídeos são grandes cadeias de açúcares, desempenhando funções de reserva energética e estrutural. O amido é a principal reserva energética dos vegetais, o glicogênio é armazenado em animais e fungos, enquanto a celulose forma a parede celular das plantas. Os lipídios constituem um grupo variado de substâncias insolúveis em água. Os triglicerídeos representam a principal forma de armazenamento de energia nos animais e também auxiliam no isolamento térmico e na proteção dos órgãos internos. Os fosfolipídios formam a estrutura básica das membranas celulares. Os cerídeos, conhecidos como ceras, protegem superfícies vegetais e animais contra a perda excessiva de água. Os esteroides incluem moléculas importantes como colesterol, hormônios sexuais e hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais. Os carotenoides são pigmentos encontrados em vegetais, responsáveis pelas cores amarela, laranja e vermelha de muitos frutos e folhas, além de atuarem como antioxidantes e servirem de precursores da vitamina A. As proteínas são as moléculas orgânicas mais versáteis dos seres vivos. São formadas pela união de aminoácidos através da ligação peptídica. A sequência dos aminoácidos determina a estrutura tridimensional da proteína, que,
por sua vez, define sua função. Existem proteínas estruturais, de transporte, defesa, movimento, comunicação celular e armazenamento. As enzimas são proteínas especializadas que aceleram praticamente todas as reações químicas do metabolismo. Elas atuam como catalisadores biológicos, diminuindo a energia necessária para que as reações ocorram, sem serem consumidas no processo. Cada enzima possui elevada especificidade, atuando apenas sobre determinados substratos. Sua atividade depende de fatores como temperatura, pH e concentração das substâncias envolvidas. O estudo da origem da vida, da evolução dos seres vivos e da química que sustenta todos os processos biológicos demonstra que a vida é resultado de bilhões de anos de transformações naturais. Compreender esses processos permite explicar desde o funcionamento de uma única célula até a enorme diversidade de organismos existentes atualmente.